Olá, boa tarde. Começando mais um programa Estar Bem aqui pelo Poa Streaming, a sua rede online de comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega mais que a gente quer a sua participação. Afinal, esse programa é feito por você e para você. Vem para cá que o nosso assunto é muito importante. É importante para todos nós, com certeza, vamos falar sobre o coração, o centro da vida. Vamos saber tudo sobre o coração, os cuidados que devemos ter, prevenção, os sintomas, tratamentos, com o doutor Gilberto Laorque Nunes, cardiologista. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, André. É um prazer estar aqui e participar do teu programa. O prazer é meu recebê-lo aqui, com certeza. Nós, eu e todos os telespectadores aqui, a nossa audiência do Estar Bem tem muito a ganhar com esse assunto, sem dúvida alguma. Quero lembrar que o Estar Bem tem o apoio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, de Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @Móveis do Bem. Também de Simers, defender os médicos é defender a saúde. E doutora Leandra Pacheco, beleza, saúde e essência. Quer saber mais? O telefone da doutora Leandra Pacheco é 5197840599, 5197840599. Também pode acompanhar a doutora Leandra Pacheco pelo Instagram. Ali tem todos os procedimentos que a doutora Leandra faz, que vão nos ajudar aí na nossa autoestima, no nosso autocuidado, muito importante também para a nossa qualidade de vida. Então, doutor Gilberto, eu já gostaria de iniciar o programa sabendo quais que são os principais, ou a principal causa de morte decorrente de problemas cardíacos. Certamente, a principal causa de morte é o infarto agudo do miocárdio. Tá? No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais ou menos 350 a 400 mil óbitos por ano. Então, se a gente considerar o que tem acontecido, por exemplo, a termo de comparação com o que tem acontecido com a Covid, em que em 1 ano e meio, quase 2 anos, faleceram, infelizmente, 600 mil pessoas, as doenças cardiovasculares são quase como a Covid, matando por ano. Né? Então, e todo ano isso se repete. Então, é fundamental que as pessoas atentem aos sinais e sintomas dessas doenças cardíacas, especialmente do infarto do miocárdio, mas também do acidente vascular cerebral. E, mais importante que tudo, que as pessoas se conscientizem que essas doenças elas são passíveis de serem prevenidas, desde que atitudes sejam implementadas no sentido de nós termos um estilo de vida mais saudável. Então, essa talvez seja a grande mensagem. São doenças que matam muito, mas elas são amplamente preveníveis desde que atitudes sejam tomadas. Então, o nosso estilo de vida, o modo como a gente se alimenta, o modo como a gente cuida do nosso corpo, se exercita, isso tem muito impacto em relação a essas doenças, doutor. Com certeza, com certeza. As grandes causas das doenças cardiovasculares, e aí entra o infarto, entra o acidente vascular cerebral e outras doenças decorrentes da aterosclerose, que é o depósito de gordura na parede das artérias, estão intimamente relacionadas ao estilo de vida que nós temos hoje em dia. Então, uma dieta inadequada, o sedentarismo, o fumo, a ausência de atividade física regular, e, além disso, outras doenças concomitantes, como o diabetes mellitus, como a hipertensão arterial ou os níveis elevados de colesterol, tudo isso em conjunto atuam para que a gente tenha um risco cardiovascular aumentado, uma maior chance de ter um infarto ou um acidente vascular cerebral, de maneira que o nosso estilo de vida moderno, certamente, ele não é saudável. E, às vezes, a gente precisa se atentar a esse detalhe para implementar mudanças que são simples, na realidade. E que vão fazer muita diferença, né, doutor? Com certeza. Doutor, o exercício físico, por exemplo, quantas vezes seria indicado de alto impacto? Uma caminhada já seria suficiente? O que seria indicado para esses casos? O importante da gente ressaltar é que quando se fala exercício físico, ninguém está pensando ou está querendo que as pessoas se transformem em atletas, não é isso? Né? Então está bem demonstrado que o exercício de moderada intensidade, que pode ser caminhar, pode ser fazer jardinagem
pode ser jogar golfe eventualmente, numa média de 75 a 90 minutos por semana, já tem um efeito protetor sobre o coração. E evidentemente que quanto mais frequente essa atividade física for realizada, e se recomenda que seja pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, dependendo da tolerância ao exercício, tudo isso já é melhor do que não fazer nada. Do que não fazer nada. E até mesmo, doutor, pequenos movimentos como subir uma escada, substituir, né? Não vou pelo elevador, vou pegar uma escada. Para quem é totalmente sedentário, deixar o carro um pouco mais distante, fazer uma caminhada no quarteirão, isso já vai também fazer uma diferença. Isso já ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Mas é evidente que o ideal é fazer um pouco mais além disso. Claro. Né? Então, assim, coisas muito simples como caminhar, quer dizer, caminhar não precisa de nada especial, a não ser um sapato ou um tênis confortável. Se a gente tivesse esse hábito de caminhar 20 a 30 minutos por dia, 4, 5 vezes por semana, já está muito bom. Já é o suficiente. Já é suficiente para se ter um efeito benéfico sobre o coração, para ajudar no controle do peso e muitas vezes também ajudar no controle da hipertensão, da pressão alta, se essa pessoa é portadora dessa doença também. Doutora, em relação à obesidade, há algum tempo, né, se falava assim, se os exames estão todos ok, não há problema, se tinha um discurso assim. Hoje a gente sabe que não é, né, que a obesidade realmente é um risco, é um problema. Sim, está bem demonstrado por vários estudos conduzidos há bastante tempo, sinalizando que a obesidade e o sobrepeso são preditores independentes da ocorrência de eventos cardiovasculares. Então, o ideal é que as pessoas controlem a sua dieta, né, no sentido de poderem ter um peso o mais próximo do ideal possível. Tá? Então, a nossa dieta hoje em dia, com fast food, comidas processadas, certamente a gente consome muito mais calorias do que precisa, e se a gente não se exercita, não faz nada, certamente a gente não gasta essas calorias. E aí a gente vai acumulando peso. Existem dados mostrando que no Brasil, hoje, mais ou menos metade da população ou é obesa ou tem sobrepeso, ou seja, está acima do seu peso ideal. Então, isso é uma pandemia, na realidade, né? de obesidade e excesso de peso. Então, isso tem que ser combatido porque isso certamente aumenta o risco da pessoa ter um problema cardiovascular. É impressionante. E a qualidade do que a gente consome também. Não tenho sobrepeso, mas eu não me alimento de qualquer forma, de uma forma ideal, né? De uma forma saudável. Isso também influencia. Com certeza. Hoje a tendência é a gente comer muita comida processada, que é rica no pior tipo de gordura que existe, que é a gordura trans, que é a gordura industrializada. Essa gordura ela é metabolizada diretamente no LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que é o colesterol que acumula na parede das artérias. Então, o que se recomenda é a gente ter uma dieta saudável, balanceada, rica em frutas, legumes, castanhas, nozes, evitando o consumo de carne vermelha todo dia, privilegiando o consumo de peixe também, o uso de óleos vegetais também é importante, e certamente a atenção com o consumo de sal. Né? A gente consome muito mais sal do que precisa. Então, aquele hábito de se adicionar sal à mesa deve ser banido. Porque aquilo lá aumenta em quase 3 vezes a quantidade de sal que a gente consome e isso certamente tem uma correlação com o aumento gradual da pressão arterial. Tem gente que acaba colocando sal até na salada. Exatamente. Tá? Então, se temperando bem a salada, não tem razão para se botar, para se acrescentar sal. Né? Sim. E a gente tem que lembrar também que os próprios alimentos já possuem um conteúdo intrínseco de sal. Então, se a gente cozinha com muito sal e se a gente acrescenta sal na mesa, então a gente praticamente triplica ou quadriplica o conteúdo de sal daquele alimento. Doutor, em relação ao tabagismo, também se sabe que o tabagismo para qualquer área, né, da saúde, né, que eu possa dizer, ele faz mal. Para o coração especificamente, né? O que a gente pode dizer em relação ao tabagismo? O tabagismo é péssimo para o coração. Tá? O tabagismo está na gênese de uma série de doenças, de cânceres, de doença pulmonar e certamente também tem uma relação direta com a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, certo? Então, assim, a gente não escolhe ser hipertenso, a gente não escolhe ser diabético. Agora, a gente escolhe se vai fumar ou não vai fumar. Então,
talvez seja o fator de risco que a gente tenha mais poder em decidir, né, e se abster de estar exposto a ele. Então, a mensagem que a gente quer passar é que o tabagismo realmente é um veneno que só é bom para a indústria que ganha dinheiro em cima do consumo de cigarro. Agora, para a pessoa não traz benefício nenhum em termos de saúde e muito pelo contrário. Aumenta o risco de doenças graves e sérias. Uhum. Muitas vezes a gente escuta algumas desculpas, eu acho, que as pessoas buscam, né? Mas fulano não fumou a vida inteira e não teve nada. Antigamente se fumava e não tinha nada. Mas não é. Então isso tem que ficar muito claro, né, doutor, que o tabagismo, ele é nocivo. Né? E aquela história, né? Evidentemente que em tudo na vida, e em medicina não é exceção, existem as exceções à regra. É aquela história, a gente pode atravessar uma avenida de olho fechado e não ser atropelado. Só que a chance da gente ser atropelado é enorme. Né? Agora, o fato de uma pessoa ter conseguido chegar no outro lado da avenida sem ser atropelado não quer dizer que isso seja certo ou seja correto. Certo? Então, para o tabagismo é a mesma coisa. Né? Às vezes a gente vai ver pessoas que não têm nenhum fator de risco e ter um infarto, mas não é o comum. É muito mais comum uma pessoa que está com sobrepeso, fuma, é sedentário, se alimenta mal, ter um infarto do que quem tem uma vida saudável. Doutor, eu acho um pouco, eu gostaria até de simplificar isso com o senhor aqui. Para a gente fazer exames de rotina, no ginecologista a gente sabe o período que tem que ir, faz o exame de rotina, vai no geriatra, faz o exame de rotina, que o cardiologista, de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer? E quais são esses exames? Porque a gente vai geralmente fazer um exame de sangue e um eletro, né? Se não tiver um problema, a partir de que idade se precisa buscar outros tipos de exames mais complexos? Essa é uma pergunta muito importante. Tá? A recomendação é o seguinte: se a pessoa não tem nenhum fator de risco, não é hipertenso, não é diabético, não fuma, não tem história na família, a recomendação é que sejam feitas avaliações periódicas a partir dos 40 anos. Já se a pessoa possui algum fator de risco ou tem história na família, o ideal é que a partir dos 20 anos seja feita pelo menos uma avaliação cardiológica inicial, e se tudo estiver ok, ela pode ser repetida a cada 7, 8 anos. Certo? Isso naqueles pacientes que têm um risco maior, tem uma história de hipertensão na família, ou fuma, ou está acima do peso, ou num exame de rotina apareceu uma elevação do colesterol. Então, e tudo isso vai depender do perfil de risco. Quanto maior o perfil de risco da pessoa, mais cedo tem que ser essa avaliação inicial. Caso contrário, ela pode ser postergada até a pessoa completar 40 anos, e aí sim é recomendado que todos tenham uma avaliação cardiológica no mínimo, né, a partir dos 40 anos. E a partir dos 40 anos, tenho 40 anos, se eu tenho uma vida relativamente saudável, meus exames de sangue estão todos ok, o que mais o cardiologista vai pedir a partir dessa idade? Os exames mais comumente solicitados são o teste ergométrico, que é aquele teste que se faz na esteira, em que se detecta alterações que podem sugerir a presença de uma obstrução de uma artéria coronária, e também um outro exame muito frequentemente solicitado, além do eletrocardiograma, né, de repouso, é o ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração, no qual a gente consegue avaliar as válvulas cardíacas, o grau de espessura do músculo cardíaco, se existe algum déficit de contratilidade e o tamanho das cavidades do coração. Então, tudo isso fazem parte da avaliação cardiológica normal. E se a pessoa, por exemplo, tem hipertensão, é praticamente mandatório que ela faça, por exemplo, um teste ergométrico e uma ecografia cardíaca também. Além dos exames de sangue, que são pedidos de forma rotineira também. Doutor, se fazendo esses exames, né, tendo essa periodicidade, então, indo no cardiologista, fazendo esses exames, quanto se evita, quanto a gente consegue poder evitar aí de A gente reduz de maneira significativa a ocorrência desses problemas. Por quê? Porque a gente consegue detectar os fatores de risco precocemente e, consequentemente, a gente consegue fazer alguma intervenção no sentido de controlá-los. A gente tem que lembrar que a aterosclerose é um processo lento, certo? Que demora muitas vezes anos para causar uma obstrução importante de uma artéria, ou uma artéria do coração, ou uma artéria carótida, por exemplo. Então é um processo que geralmente é lento, demora vários anos
para chegar num ponto de uma obstrução importante. Existem estudos de necrópsia em crianças e adolescentes que faleceram por outras causas, mostrando que mesmo nesse grupo etário já existem frequentemente pequenas plaquinhas de gordura que, a depender do estilo de vida que essa pessoa assume, podem progredir ao longo dos anos ou não. Então, todo o racional por trás dessa avaliação cardiológica, vamos dizer assim, preventiva, é a gente identificar precocemente se a pressão está elevada, se a glicose está aumentada, se o colesterol também não está adequado, no sentido de se fazer uma intervenção, que pode ser só dieta, exercício físico, ou, eventualmente, o uso de medicamentos. Com isso, a gente reduz de maneira significativa a chance de esses problemas evoluírem e causarem um evento como um acidente vascular cerebral ou um infarto do miocárdio. Então, a prevenção é fundamental hoje em dia, porque a gente evita que a doença surja e se manifeste. Uma outra situação é naquela pessoa que já teve um infarto, bom, aí nós vamos tratar um problema já existente, mas o ideal é que a gente evite que isso aconteça, né? E certamente a prevenção tem um efeito positivo não só sobre o indivíduo, mas também sobre o nosso sistema de saúde, porque é muito mais fácil a gente prevenir uma doença do que posteriormente ter que tratá-la. Claro. Certo? Então, isso é fundamental para que todo o sistema de saúde seja sustentável. E na infância, como que é detectado isso? Leva ao pediatra através do que, né? De que sintomas ele acha que precisa, então, aprofundar aí alguns exames? Nas crianças, esses problemas de aterosclerose e hipertensão normalmente não acontecem. Isso acontece geralmente mais tarde na vida. O que uma criança pode ter são alguns tipos de problemas congênitos do coração. Que isso, o exame do pediatra, a auscultação do coração, né, e eventualmente a solicitação de algum exame subsidiário, como o eletrocardiograma ou também a ultrassonografia do coração, pode detectar algum problema cardiológico congênito numa criança que tem algum sintoma, por exemplo, um recém-nascido que cansa muito quando vai mamar, ou uma criança de 3 a 4 anos que também qualquer esforço físico fica muito cansada ou fica com as extremidades arroxeadas. Então isso sugere a presença de uma doença cardíaca congênita. E aí a avaliação, inicialmente pelo pediatra e, se necessário, por um cardiologista pediátrico, é fundamental para se diagnosticar e se tratar esse problema. Essas questões de pressão alta, diabetes, infarto e tal, geralmente, como eu falei, demoram mais tempo para se manifestar e geralmente se manifestam após a 3ª, 4ª década de vida. Muito embora hoje em dia, com cada vez mais frequência, a gente tem detectado pessoas jovens com 20 anos, 30 anos, que já tem pressão elevada. Exato. E em casos que essas pessoas jovens, de 20 anos, tenham infarto, até aconteceu um caso semana passada, de uma pessoa não tão distante, que acabou morrendo em virtude de um infarto com 20 anos, né? Em que período, o que pode ter acontecido nesse, né, que não foi detectado? Não nada? É comum isso. A pessoa com 20 anos infartar não é comum, tá? O que aumenta o risco que está associado ao infarto em pessoas muito jovens é o uso de drogas. Especialmente cocaína, e algumas anormalidades congênitas. Por exemplo, existe uma anormalidade que é um trajeto diferente de uma artéria coronária, que ela, em vez de se posicionar na frente de 2 vasos grandes que saem do coração, a aorta e a artéria pulmonar, ele fica no meio desses dois vasos. E numa situação de exercício físico muito intenso, pode haver uma compressão dessa coronária, causando uma arritmia e morte súbita. Tá? Existe uma outra situação também, uma outra doença cardíaca, chamada de miocardiopatia hipertrófica, que pode causar morte súbita em jovens e é, sem dúvida nenhuma, a causa mais frequente de morte súbita em atletas de alto rendimento, que é uma hipertrofia, vamos dizer assim, um espessamento desproporcional do músculo cardíaco, que em condições de muito esforço físico podem impedir a ejeção de sangue do coração e causar uma arritmia fatal. Mas isso não tem como ser detectado antes, doutor? Geralmente existe algum sintoma prévio. Então a pessoa geralmente sente alguma coisa quando faz exercício, ou um cansaço desproporcional, ou às vezes algum desconforto no peito, e se é um atleta de alto rendimento, se recomenda fazer avaliações periódicas com o médico, porque isso às vezes não causa sintoma, e o primeiro sintoma é justamente um problema mais grave. Né?
Recentemente a gente viu um jogador da seleção, se não me engano, sueca, tendo uma parada cardíaca em campo, né, durante uma partida de futebol. Então, é uma pessoa de 20 e poucos anos, acho que no máximo 30 anos. Então, nesses casos, a gente tem que procurar algumas outras coisas que não o processo da aterosclerose, que é a obstrução gradual de uma coronária levando a um infarto. Tá? Porque normalmente isso acontece um pouco mais tarde. Mas a gente, infelizmente, tem visto cada vez mais cedo homens e eventualmente até mulheres de 30, 30 e poucos anos que se apresentam com infarto. Então, normalmente, né, existe algum fator de risco associado, ou fuma, ou tem um diabetes não detectado, mas e também esse estilo de vida louco que a gente tem, em que a mulher hoje em dia tem assumido, né, papéis múltiplos, né, e às vezes tem um grau de estresse até maior do que o homem, né, pela dupla jornada que ela faz. Infelizmente, a gente está vendo mulheres cada vez mais jovens apresentando quadros de infarto. Até que ponto o estresse, a ansiedade, né, elas são realmente prejudiciais? São prejudiciais porque o estresse, né, ele pode aumentar a pressão arterial, certo? E também pode aumentar a predisposição à formação de coágulos dentro do sistema vascular. Então, frequentemente o que a gente vê em pacientes jovens que infartam e que a gente faz o cateterismo cardíaco e identifica uma coronária totalmente obstruída, geralmente essa obstrução ela é causada muito mais por um coágulo que se forma sobre uma placa de gordura que não é nem tão obstrutiva assim. Ao contrário do infarto que acontece em pessoas mais idosas, que geralmente é uma placa que obstrui 70%, 80% a luz de uma coronária e se forma um pequeno coágulo em cima. Então, no jovem é o oposto. Tem mais coágulo do que placa de gordura. Né? Doutor, agora a gente falando aí dos exercícios físicos, aqueles atletas de final de semana, né, não praticam nunca nenhuma atividade durante a semana e às vezes vão lá e jogam futebol, daí isso pode ser prejudicial também? Pode, porque o que faz bem para o coração é o exercício de moderada intensidade e repetido com frequência. Então, atleta de fim de semana, o benefício que se tem do esforço físico é nenhum, porque a pessoa passa a semana inteira inativa e chega domingo e vai jogar futebol. E futebol, como é que funciona? A pessoa fica parada a maior parte do tempo e dá, eventualmente, um pique, né, de 50, 100 metros. Então, tu tem um esforço físico muito intenso e súbito, e que não é repetido. Então, isso só predispõe a lesões musculares, a eventualmente acontecer o que eu comentei anteriormente, de aumento de pressão arterial e, eventualmente, de formação de coágulos. Então, o atleta de fim de semana, ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode achar que ele está bem porque joga futebol uma vez por semana, mas seria muito melhor que ele caminhasse 30 minutos por dia, 4 vezes por semana, do que só jogar futebol no final de semana. Doutor, quais sintomas que a gente precisa estar alertas, né? Que alguma coisa pode não estar bem com a gente relacionada aí à questão cardíaca. Geralmente os sintomas associados a problemas cardíacos, especialmente o infarto, a angina, etc., são o mais comum de todos. Uma sensação de desconforto ou aperto no peito, tá? Que tipicamente acontece no lado esquerdo do peito, pode acontecer nesse osso chamado externo, que a gente tem no meio do tórax, mas eventualmente existem o que a gente chama de apresentações não típicas desse sintoma, que pode ser dor nos punhos, eventualmente na mandíbula, eventualmente nos 2 braços também, e não só no braço esquerdo, e às vezes uma dor que é bem na boca do estômago, como popularmente se chama, e que muitas vezes é confundida com uma indisposição gástrica. Né? Então, se esse sintoma surge associado a um esforço físico, especialmente se ele é acompanhado de suor frio, náusea, o popular enjoo, palpitações importantes e tontura, geralmente isso sinaliza que pode haver um problema cardíaco acontecendo. Então, o recomendado é que essa pessoa procure ou um atendimento de emergência, se for um quadro agudo, né? Ou se for alguma coisa que deu e passou, que ele procure marcar uma revisão com um médico, pode ser um cardiologista diretamente, para se excluir que possa estar acontecendo alguma situação inicial e que a gente possa se adiantar e evitar que essa manifestação inicial, que é um sinal de alerta,
possa eventualmente se traduzir num infarto posteriormente. É alarmante assim, a gente pensar, né, que às vezes uma dor no estômago pode ser um indicativo, mas é importante ficar atento a esses sinais, né? Exatamente. E outra questão, doutor, é a da ansiedade, porque a gente vê muito nos últimos tempos ainda que cresceu no mundo todo, eu acho, em função até mesmo da pandemia, pessoas cada vez mais ansiosas, né? Sim. E ataque de pânico também. Em alguns casos, em ataque de pânico, a gente sente, né? Quem tem, acaba tendo alguns sintomas que se confundem aí. Sim. E aí, o que fazer? Eu espero passar porque eu acho que eu estou tendo uma crise nervosa, ou eu procuro um socorro porque pode ser algum outro problema mais grave? Existe uma regra básica, que é, se o sintoma ele é muito importante, muito desconfortável, e tem uma duração mais prolongada, não é uma coisa que dura segundos e passa, o mais prudente é procurar uma avaliação médica para excluir que possa ser algum problema, vamos dizer assim, orgânico. Sim. Né? E que não só um problema psicológico como a síndrome do pânico. Então, a regra prática é essa. Desconfie se é um sintoma muito intenso, se não é algo que a pessoa costuma sentir usualmente, se teve um começo súbito, sem nenhum fator desencadeante aparente. Então, nesses casos, é melhor pecar por excesso do que por falta. Né? A gente, infelizmente, conhece casos de pessoas que não valorizaram os sintomas, né? E, infelizmente, depois se apresentam no hospital ou com infarto, ou apresentam uma parada cardíaca fora do hospital e tem que ser levado às pressas para uma ressuscitação, para um tratamento que eventualmente poderia ter sido evitado se um tratamento precoce tivesse sido estabelecido previamente. Então, a urgência, ela é fundamental, assim. Quanto mais rápido seja atendido... O infarto agudo do miocárdio, ele tem que ser atendido rapidamente. Né? Porque a gente costuma dizer, tempo é músculo. Então, a partir do momento que o infarto se manifesta, aquela dor no peito intensa, a cada hora que passa, mais músculo cardíaco vai morrendo. Então, quanto antes a gente procurar um serviço de emergência e ser feito o diagnóstico e instituído o tratamento, que na maioria dos casos é um cateterismo de urgência, e a realização da chamada angioplastia coronária, que é a dilatação daquela obstrução e a colocação de uma prótese metálica stent, mais músculo a gente salva. Então, assim, a primeira hora do início dos sintomas do infarto é chamada a hora de ouro, que é a hora que, se o paciente for atendido dentro daquela primeira hora, praticamente 100% do músculo cardíaco consegue ser salvo. À medida que vai se passando o tempo e as horas, a quantidade de músculo que a gente consegue salvar, mesmo com o tratamento adequado, vai gradualmente decaindo. Então, nas primeiras 6 horas é o ideal, né? Se possível na primeira hora, procurar atendimento, mas até a 12ª hora de início dos sintomas do infarto, existe benefício em fazer a desobstrução da coronária. Mas a regra é, se tem um sintoma que pode ser um infarto, né, especialmente se a pessoa tem um histórico familiar, se tem algum outro fator de risco, se fuma, na dúvida, vai para o hospital ou chama uma ambulância, um SAMU, enfim, um serviço de urgência para fazer uma avaliação. O diagnóstico do infarto é feito com um exame simples, que é o eletrocardiograma, certo? Então, na dúvida, procure um atendimento de emergência. Doutor, existem diferentes tipos de infarto? Porque a gente, às vezes, ouve infarto fulminante, pré-infarto, infarto. Isso são, vamos dizer assim, termos populares, né? O infarto fulminante é aquele infarto que se manifesta de maneira súbita e a pessoa tem uma morte súbita. Tá. Né? Então, isso é uma coisa importante também da gente pontuar, é que a doença de coronária, né, em mais ou menos 40% dos casos, ela tem uma manifestação súbita, né, que pode ser um infarto do miocárdio ou uma morte súbita. Tá? Mas mesmo nesses casos, geralmente, se a gente for conversar bem com o paciente depois da recuperação dele, existiu algum sintomazinho não valorizado que eventualmente já sinalizava que um problema estava se avizinhando. Tá? Então, por isso, volto a dizer, por isso que a prevenção é importante. Né? Quanto mais a gente tratar os fatores de risco, quanto mais a gente evitar uma dieta inadequada, o excesso de peso, o sedentarismo e o tratamento também da hipertensão, do diabetes e do colesterol,
menor risco a gente vai ter de ter um problema agudo, certo? Então, são dois pilares básicos. Um é a prevenção, né, evitar de chegar no ponto de ter uma obstrução de coronária que pode causar um problema, e o segundo pilar é, no caso da gente, infelizmente, ter esse problema, identificá-lo precocemente, não achar que não é nada, e procurar o atendimento médico o mais rápido possível. E pelos dados aqui que o senhor traz também, isso é para a vida toda, né? A questão de uma vida, do estilo de vida saudável. Porque muitas vezes o jovem pensa, quando eu for mais velho eu penso nisso, eu vou me preocupar com isso. Então, com esses índices aí de 30 e poucos anos, pessoas já, né, tendo esses problemas, é uma questão que a gente... A prevenção começa muito cedo. Então, essa questão do estilo de vida precoce tem que ser instituído desde sempre na vida da gente, desde que a gente é criança. Certo? E isso certamente cabe aos pais, porque isso vai ser a diferença entre a gente poder viver mais e melhor ou ter um problema que pode ser precoce e que pode deixar sequelas, né? Frequentemente, o infarto, se não bem tratado, ou se existe uma demora em procurar o atendimento médico, certamente pode causar sequelas. Certo? O acidente vascular cerebral também, né? A mesma lógica que existe para o infarto do miocárdio, existe também para o acidente vascular cerebral, ou o popularmente chamado derrame. Quanto antes a gente procurar o atendimento médico, menor a chance de ter problemas, de ter sequelas graves. E o que previne o infarto também previne o acidente vascular cerebral, que são todas essas medidas de prevenção que eu comentei anteriormente. Então, é importante a gente estar sempre ligado. Prevenção é uma questão para a vida inteira, tá? E a gente não pode desprezar as doenças cardiovasculares, porque elas são a causa número 1 de morte, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se fala muito de câncer de mama, que é importante, de câncer de próstata no homem, se faz toda uma campanha, mas o número de pessoas que morrem dessas doenças é uma fração do que morre todo ano de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Impressionante. E ainda mais impressionante ainda é saber que muitos casos podem ser evitados, né? Exatamente. Então, isso que nos angustia mais enquanto médicos e cardiologistas é a gente ver, né, a população, vamos dizer assim, negligenciando a sua saúde cardiovascular e a gente ter que tratar com as consequências. Nossa. Né? Nós, como médicos, o mundo ideal seria que a gente não precisasse tratar infarto porque as pessoas estão fazendo a prevenção de maneira adequada. Mas, infelizmente, o que a gente vê é a pessoa só se dá conta que está num ritmo de vida, num estilo de vida inadequado, quando ela tem problema, e não antes dele acontecer. Porque se fosse uma ferida aberta, né, doutor, cuidaria. Exatamente. Então, como ela está interna... Às vezes a pessoa não se dá conta, né? Doutor, em relação aos tipos, né, como que a gente pode diferenciar? Entender um pouco melhor sobre o que é um ataque cardíaco, o que é um infarto, o que é uma angina, né? Como que a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso? Boa pergunta também. Ataque cardíaco é sinônimo de infarto, ponto. Então, é o termo popular para um infarto. E o infarto, ele é causado pela obstrução completa de uma artéria coronária, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Tá? Então, o mecanismo do infarto é esse, uma placa de gordura que se formou ao longo dos anos, ela sofre uma ruptura, expondo aquele conteúdo de gordura à circulação sanguínea, isso ativa o sistema de coagulação e faz com que sobre aquela placa, que causa uma obstrução de 70%, 80%, se forme um coágulo que obstrui 100% o fluxo de sangue, e aí, se não for feito nada, aquele músculo irrigado por aquela artéria vai morrer. A angina é um estágio anterior a isso. É quando aquela placa de gordura que foi crescendo ao longo do tempo, ela começa a causar restrição ao fluxo, inicialmente ao esforço físico. Então, o quadro típico de angina é aquela dor no peito, e quando a pessoa vai subir uma escada correndo, dói, ele para, a dor alivia. Então, esse é o sintoma clássico de angina e sinaliza que existe uma obstrução na coronária. Por que é importante a gente identificar o sintoma de angina? Porque se a gente não tomar as atitudes, essa obstrução pode eventualmente progredir e levar à oclusão total dessa coronária que causa um infarto. Então, a angina, na realidade, ela tem que ser entendida como um sinal de alerta. Né? Que nos faz assim, não, eu tenho que procurar um médico para esclarecer o que está acontecendo comigo. Toda vez que eu subo escada correndo, eu sinto um desconforto, fico com falta de ar,
enfim, né, tem um sintoma que não tá normal, certo? Porque essa é a oportunidade da gente fazer os exames, detectar as obstruções e, eventualmente, tratar ou com remédios ou, eventualmente, colocando um stent ou, em casos extremos, fazendo uma cirurgia de ponte de safena. Tá? Então, o diagnóstico precoce é fundamental também para evitar que uma placa de gordura que não obstruiu totalmente a coronária possa, eventualmente, evoluir e causar esse problema. Taquicardia. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu tô com taquicardia, o meu coração está acelerado. É normal isso, a gente sentir isso? E o que é realmente o taquicardia? Taquicardia significa o aumento da frequência cardíaca. Tá? A frequência cardíaca normal de um ser humano varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Tá? Então, taquicardia é todo batimento, é toda, vamos dizer assim, aceleração do coração acima de 100 batimentos por minuto. Ela pode ser causada por situações simples, estresse, síndrome do pânico, por exemplo, que tu mencionaste antes, pode causar taquicardia. Tá? Por outro lado, ela pode ser a manifestação de uma isquemia, de uma falta de irrigação do músculo cardíaco. Pode também, eventualmente, especialmente se a frequência cardíaca passa de 150, 180, 200 batimentos por minuto, geralmente sinaliza que é alguma arritmia cardíaca que está acontecendo. E nesse caso, de novo, a gente precisa procurar o atendimento médico. Tá? Então, eu te diria o seguinte, que uma frequência cardíaca entre 100 e 120 batimentos por minuto, na maioria das vezes, não significa nada muito sério. O mais comum é que esteja associado ou a um quadro de ansiedade aguda ou, eventualmente, um descondicionamento físico. A pessoa, né, não está acostumada a fazer atividade física, tem que dar um pique daqui até a porta do shopping, e aí o coração acelera, vai a 115, 120. Né? Mais do que isso, normalmente pode sinalizar a presença de uma arritmia, e aí o diagnóstico tem que ser feito para poder se instituir o tratamento adequado. Então, até 120... De modo, a grosso modo... É normal. É normal, entre aspas. Tá? Claro que se isso é uma situação que se repete com alguma frequência, tem que ser investigado também. E depende da idade ou independe da idade? Independe da idade. Não é porque é mais idoso que tem que ter uma frequência mais... A frequência cardíaca, ela depende basicamente do condicionamento físico. Pessoas que têm um bom condicionamento físico têm tendência a ter uma frequência cardíaca mais baixa. Tem muitos atletas, por exemplo, jogadores de futebol, que têm frequência cardíaca basal de 40 batimentos por minuto. E isso não é doença. Né? Isso é condicionamento físico. Então, assim, quanto mais condicionado fisicamente, mais a nossa frequência cardíaca em repouso vai estar ao redor de 60. Quanto menos condicionado fisicamente, mais próximo ela vai estar de 80, de 90, de 100 batimentos por minuto. Isso não... Então, o descondicionamento físico faz com que o coração tenda a acelerar um pouco mais. E isso independe da idade. Tem pessoas de 70 anos que fazem atividade física regular e tem uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. E é importante acompanhar essa frequência, porque hoje é fácil, até com... O problema de ficar acompanhando a frequência cardíaca é o mesmo problema de ficar medindo a pressão arterial frequentemente se a pessoa não tem um histórico ou não tem um diagnóstico de hipertensão. Por quê? Porque eventuais aumentos, tanto da frequência cardíaca ou da pressão arterial, são normais, podem acontecer, mesmo em quem não tem problema cardíaco. Então, acaba se criando uma neurose em relação a isso. E, na realidade, com essa pandemia da Covid, em que se popularizou o uso daqueles oxímetros de pulso, que medem não só a saturação do sangue, mas também a frequência cardíaca, houve um pânico geral. Entendeu? Então, tem muitos pacientes que procuram o consultório porque, numa medida daquela oximetria, a frequência cardíaca estava 110 e a pessoa acha que vai morrer. Então, assim, na ausência de sintomas importantes, normalmente isso não tem significado. Assim como, eventualmente, numa situação de tensão, a pessoa medir a pressão e a pressão está mais alta, também não faz o diagnóstico de hipertensão. Tá? Para se fazer o diagnóstico de hipertensão, é preciso que a pressão esteja elevada na maioria das medições, certo? Então, eu não recomendo que se meça de rotina pressão arterial em casa ou a frequência cardíaca, salvo ser por indicação médica, ou se a pessoa for um hipertenso, por exemplo, que está usando medicação,
e, eventualmente, ele quer dar uma checada se as medicações estão sendo efetivas. Mas eu acho que generalizar para todo mundo, não, vamos medir vamos sair medindo. Eu acho que vai criar mais angústia e ansiedade do que propriamente ajudar a detectar casos de doença cardíaca. Na questão da pressão alta, a gente não sente sintomas ou sente, doutor? Na maioria das vezes, a elevação da pressão não causa absolutamente nenhum sintoma. Nossa. Existe vamos dizer assim, um entendimento popular de que quando dói a cabeça é porque a pressão está alta, né? E, frequentemente, o que a gente observa é o contrário. A pressão sobe porque a pessoa está com dor de cabeça. E não fica com dor de cabeça porque a pressão está alta. Certo? Então, assim, qualquer dor, inclusive a dor de cabeça, pode gerar um aumento da pressão arterial que não significa hipertensão arterial. Certo? A pressão arterial elevada, para dar dor de cabeça, tem que ser numa situação chamada de uma crise hipertensiva, em que a pressão está muito, muito alta, certo? Isso causa algum grau de edema no cérebro, é uma emergência médica, vamos dizer assim, e que aí a pessoa pode ficar com tontura, com dor de cabeça, mas é um quadro muito extremo e geralmente associado a uma elevação muito intensa da pressão arterial. Então, normalmente, uma pressão que é alta, de 15/9, por exemplo, raramente por si só vai causar algum sintoma. Tá? Então, como eu disse, é mais provável que a pessoa, numa crise de enxaqueca, a pressão suba porque ela está com uma crise de enxaqueca, do que a hipertensão causar a dor de cabeça. Doutor, e as pessoas se preocupam muito com a pressão alta, mas a pressão muito baixa também é preocupante. Ela pode gerar até mesmo um infarto, alguma questão, se baixar muito ou não? Normalmente, esse é outro mito que existe, de que a pressão muito baixa pode causar problema. Não é bem assim. A pressão baixa só é preocupante em pacientes que têm alguma doença cardíaca importante, como insuficiência cardíaca, que é uma dilatação das cavidades do coração, que o coração não funciona adequadamente como bomba, ou num quadro de infarto do miocárdio agudo em evolução. Nessa situação, a queda da pressão é preocupante. Na maioria dos casos, não é. Tem pessoas que têm a pressão naturalmente baixa, 8/6, e não sentem absolutamente nada. 8/6 seria ok. Então, desde que a pessoa não tem nenhum sintoma, não tem problema nenhum, certo? Outra coisa também, no tratamento da hipertensão também está demonstrado que quanto mais baixa a pressão, melhor. Então, num paciente que é hipertenso, o ideal é que a gente consiga colocar essa pressão com medicamento em torno de 12/8 ou mais baixo. Se a pressão ficar 10/7 e a pessoa não sentir tontura nem nada, ótimo. Quanto menor a pressão, especialmente nos hipertensos, menor o risco de ter algum dano em algum órgão por essa elevação da pressão. Tá? Então, a pressão baixa, vamos dizer assim, popularmente causa muito medo, né, muita angústia, mas é muito pior a pressão alta do que a pressão baixa. Então, salvo em situações muito específicas. Doutor, a gente já está aí finalizando o programa. Eu gostaria de retomar lá o que o senhor trouxe no início do programa, que é as causas de morte, que são altíssimas, né? E quanto, né, a prevenção, os cuidados podem aí evitar essas mortes. O que se sabe é que, por exemplo, estudos comparando diferentes tipos de dietas, né, especialmente a chamada dieta mediterrânea, que é uma dieta mais saudável, mostram que isso está associado a uma redução de eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral, enfim, internações cardiológicas da ordem de até 30%. Certo? Então, são estratégias muito eficazes. O uso de remédios para o colesterol, por exemplo, naquelas pessoas que têm colesterol alto, reduz também a incidência de infarto, de acidente vascular cerebral em 30% a 40%. Então, se a gente tiver um conjunto de atitudes que façam com que a nossa pressão esteja adequada, a nossa glicemia, a nossa glicose no sangue esteja bem, que o colesterol esteja em níveis adequados e que a gente tenha uma atividade física periódica e constante, certamente a gente vai estar reduzindo por baixo em 30% a 40% a chance de ter algum problema vascular. O que é muito. Então, assim, temos uma notícia que nos choca, que né, essa quantidade aí de mortes em decorrência disso, mas
temos uma Existe que solução. nos dá uma esperança Existe também, solução, né? E a solução não é tão complicada assim. Não é tão complicado. Depende de nós. Depende da gente. Depende basicamente da vontade de mudar hábitos de vida. A mudança de hábitos de vida, a gente sabe, não é fácil, né? Exato. Mas ela é fundamental se a gente quer ter uma vida mais saudável. Então, é muito mais fácil a gente já instituir esses hábitos saudáveis desde pequeno do que tentar mudá-los quando a gente já tem 30, 40 anos. Então, é muito mais fácil começar cedo do que tentar mudar radicalmente o estilo de vida, embora seja possível, embora seja recomendável. Nunca é tarde, mais né? tarde. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Sim, é melhor. Doutor Gilberto, muito obrigada pela entrevista. Acho que muito esclarecedora, assim, muito importante. Até pedir que as pessoas compartilhem esse material, porque quanto mais pessoas tiverem informação, né, com certeza, melhor. Então, assim, compartilhem com toda a família, porque a gente vai estar realmente ajudando, nem que seja uma pessoa já faz a diferença, né, doutor? A mensagem é a seguinte: cuide bem do seu coração, porque ele é o centro da vida. E, certamente, a gente cuidando bem do coração, a gente vai não só viver mais, mas vamos viver melhor também. Perfeito. Doutor, o senhor poderia repetir essa mensagem que eu vou colocar aqui em plano fechado para o senhor falar? Ok. Então, a mensagem principal é: cuide bem do seu coração. O coração é o órgão da vida, né? E, certamente, a gente cuidando bem do coração, a gente vai viver mais, melhor e ter uma qualidade de vida muito superior, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito obrigada, doutor, mesmo. Eu que agradeço, Andréia. E eu aguardo você amanhã com mais um programa, com mais um Estar Bem. Lembrando que o Estar Bem tem o apoio da doutora Leandra Pacheco, Beleza, Saúde e Essência, no telefone 51-9784-0599 e também pelo Instagram da doutora Leandra, @doutora Leandra Pacheco. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse programa, como eu disse, que é importante que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E até amanhã às 15 horas. Tchau, tchau.